Bom, então para finalizar essa parte de upload e download, eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero forçar o download de um arquivo. Porque, por exemplo, o seu browser, ele reconhece alguns arquivos, né? Então, se eu tentar fazer do jeito que está agora com esse código, o download dessa imagem, que é um PNG, ele vai me mostrar a imagem aqui porque ele consegue renderizar um PNG. Da mesma forma, ele consegue renderizar um PDF e ele consegue renderizar, por exemplo, esse TXT aqui. Mas eu estava querendo que o usuário, quando clicasse aqui, efetivamente fizesse o download desses arquivos. Tá certo? Então vamos caminhar nesse sentido. Eu estou aqui com a aplicação rodando, né, e eu ainda não utilizei esse file name, só utilizei ele como um parâmetro para que o próprio navegador utilizasse parte do endereço contido no path na URL para ele colocar o nome do arquivo. Então, para fazer esse tipo de coisa, para forçar o download, eu posso setar um cabeçalho HTTP, que eu inclusive já copiei aqui, olha. É esse código aqui. Vamos entender e brincar com esse cara aqui, tá? Então, se eu quero setar um cabeçalho, eu vou utilizar a minha resposta HTTP. Então, preciso declarar aqui o meu underline resp. E aí, o cabeçalho que eu tenho que setar na minha resposta chama content disposition. Lembrando que sempre que eu estou mexendo com um cabeçalho, como ele vai mandar isso e é texto puro, o Jinja ele já consegue pegar as minhas strings que são Unicode, que eu sempre utilizo esse cabeçalho aqui no Python 2 para ele funcionar assim como no Python 3, mas na hora que eu vou enviar dados, eu preciso definir qual é o encode. O Jinja 2 já faz isso para mim internamente. Só que como aqui eu estou setando o cabeçalho na mão, lembrando, eu tenho que fazer o encode. Então eu estou setando o cabeçalho de name content disposition e eu vou setar um valor para ele, também lembrando de encodar para o UTF-8 esse valor. Que é o que? Eu estou falando para ele, olha, isso daqui é um anexo, então você deve fazer o download. E eu indico o nome do arquivo, que eu já estava aqui, inclusive, recebendo como parâmetro, para ele baixar com esse nome de arquivo. Beleza? Inclusive, dessa maneira, eu poderia mandar o nome desse arquivo, inclusive, via query string, caso eu tenha algum problema aí com o nome de arquivo. Tá certo? Então, vamos até fazer essa modificação lá no home. Opa. Onde é que estava? Aqui no up down home. Ctrl mais. Aqui, né? Então, eu estava gerando esse path aqui de maneira colocando esse path, colocando esse nome inteiro no path, mas aí de certa forma é um pouco ruim, né? Porque você coloca o barra alguma coisa. Então, se você quiser, você pode mandar isso via query string. Eu vou colocar assim, ó, file name igual a esse file name que eu estou passando aqui. Eu até estou com dúvida se eu colocar o tf se ele vai. Vamos até colocar assim para ele continuar funcionando com a query string, tá? Vamos ver então o resultado. Vou dar um F5 aqui. Então, vamos inspecionar esse elemento para a gente ver o que está acontecendo. Então, olha lá, ele está me gerando a URL, com a diferença que agora o file name eu estou passando via query string. Vejam que ele está aqui. Inclusive, podia passar a chave se eu quisesse também, né? Se eu quiser passar o blob key. Aonde que esse cara tá? Inclusive eu coloquei o nome errado aqui, né? File name. E aqui foi... Cadê o download? Tem o blob key. Então se eu quiser passar também esse cara via query string, também é possível. Então vamos dar o F5 aqui para verificar como ficou. Então veja lá, eu estou passando tanto o blob key quanto o file name através de uma query string. Então quando eu clicar nessa parte aqui de download, vamos ver se a coisa funciona. Então veja que funcionou como esperado. Ó, o TXT agora, em vez dele renderizar por conta de eu estar setando o cabeçalho,
ele está fazendo diretamente o download do arquivo. Vamos ver se funciona com PDF também. Olha aí, PDF e a imagem. E assim você pode forçar o download se por acaso seja esse o comportamento que você deseja proceder na sua aplicação. Certo? Então, gente, essa é a última aula sobre upload e download. Basicamente, eu abordei muito do que eu sabia sobre o assunto. Então, comentei com vocês sobre o Blob Store versus o Google Cloud Store, vantagens e desvantagens. Construímos o formulário HTML, não esquecendo lá de setar a propriedade do EncType. Se você não colocar o Multipart Form Data, vai dar pau, você não vai conseguir fazer esse upload de arquivo. Mostrei como a gente utiliza o upload, o /upload, uma convenção do Tekton para ele te fornecer o handler especial de upload. De forma análoga, mostrei o de download também. E mostrei como você pode fazer uso do Blob App. Então, é um exemplo de aplicação que tem uma responsabilidade específica e que eu disponibilizei no PyPI para eu não ter que ficar reinventando a roda toda vez que eu preciso fazer um processo de upload na minha aplicação. Tá certo? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, ou de você que está vendo, no caso. Muito obrigado pela sua atenção. Espero revê-lo na próxima aula. Um abraço.